Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está a Carol Freitas. Mas, meus amigos, o negócio é o seguinte, tá? Não é só mais uma edição do Resenha das Gurias, que tem sempre essa abertura tradicional, para você que nos acompanha durante todo esse tempo que é bastante marcante, aqui no YouTube de GZH, no Spotify, aqui na Rádio Gaúcha. Eu falei que não é apenas um episódio, né, o Carol Freitas, do Resenha. É o episódio, né, Valéria Possamay? 3 anos de Resenha das Gurias, 3 temporadas que estamos aqui ouvindo histórias, ouvindo várias personagens para falar um pouquinho mais sobre futebol feminino. Era o que a gente queria, né, quando o Resenha das Gurias estava lá no papel. Então, muito feliz de estarmos aqui nessa edição comemorativa. Faltou um bolo aqui, né? Vamos organizar. Mas a gente tá de dieta, né? Fala por ti, eu não tô de dieta. Mas nós vamos organizar esse negocinho pra fazer, quem sabe, daqui uns dias, né? Com um atrasinho ali, mas com atrasinho. tudo certo. Mas o importante é que o mês, né? O mês de junho, ele marca esses 3 anos do Resenha das Gurias. E é sempre importante agradecer aqui, porque ao longo desse tempo a gente teve a parceria de vários apoiadores e KTO está conosco. Na KTO cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E também Universidade Fevale. Projetamos caminhos juntos, os apoiadores do Resenha das Gurias. E nessa edição de 3 anos, meus amigos, a gente resolveu fazer uma paradinha um pouco diferente, né? Pra gente retomar e recordar as origens, onde tudo começou, na verdade, Carol Freitas. Vamos fazer uma edição comemorativa, relembrando o primeiro Resenha das Gurias. Então, quando tudo era mato, o Resenha não era nem em vídeo, né, Valéria Possamay? Era só no Spotify, lá do Resenha das Gurias. Ainda segue lá no Spotify, tá? Pra algumas quem coisas quiser não dar mudaram. uma olhadinha. Mas a nossa convidada lá da primeira edição, ela volta agora num novo clube, numa nova situação junto à seleção brasileira também. Então, muito especial para nós estarmos recebendo hoje Duda Sampaio, meia da seleção brasileira, meia do Corinthians. Foi a primeira participante do Resenha das Gurias, está voltando agora. Então, Duda, é um prazer para nós estarmos aqui te recebendo, trocando essa ideia contigo nessa edição que é muito mais do que especial para nós, né? Eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho, né? Depois daquela primeira vez, tantas coisas mudaram e mudaram para o positivo. Então, para mim também é uma alegria poder estar aqui falando com vocês. Sabe, Duda, que naquela oportunidade, né, e eu nem vou pedir para te relembrar tanta coisa, porque são 3 anos, né, e muda tanta coisa na nossa vida, mas naquela oportunidade você ainda jogava pelo Inter, você estava voltando à seleção brasileira, ainda sob o comando da técnica Pia, mas eu queria aproveitar, já que a gente está na metade deste 2025, para te falar um pouco para nós também sobre esse teu ano, né, o quanto de coisas já aconteceram na tua vida em 2025, aquela menina que ainda segue uma menina, né? Porque nós estamos falando de alguém que tem 24 anos, mas aquela menina, na época, estava buscando novamente o seu espaço na seleção, hoje já é uma afirmação no meio-campo do Brasil e é muito bom poder acompanhar tudo isso, né? Mas tudo que aconteceu em 2025 para ti, o que esse ano representa até o momento? Para mim, esse ano está sendo maravilhoso, né? Acho que o início aqui no Corinthians foi um pouquinho difícil, mas pela seleção, depois da medalha de prata, isso mudou muitas coisas, né? Mudou a visão da seleção. Então, assim, tem sido esse o momento agora, né? De evolução. Então, são coisas que esse ano tem me feito muito feliz e espero continuar sendo assim. Duda, eu tava relembrando uma entrevista que tu deu pra nós ainda naquela época do Inter, em que tu falava que tu estavas vindo pra Porto Alegre porque tu queria reconquistar o teu espaço ali na seleção brasileira, né? Que tu achava que na primeira vez que tu tinha sido chamado tu ainda era um pouco jovem, que agora tu tava mais madura e ia reconquistar esse espaço. De um tempo pra cá tu te consolidou ali, né, como uma das titulares da seleção brasileira, e eu queria te perguntar como é que foi pra ti também esse processo de afirmação mesmo, né, de hoje ser uma das atletas que a gente sabe que vai estar sempre ali nas listas do Arthur Elias, de ser uma das jogadoras atualmente da seleção. Me lembro bem, né, quando eu saí do Cruzeiro, foi minha primeira experiência fora, e era uma das coisas que eu queria, né, voltar para a seleção. Eu tive muitas convocações na categoria de base,
mas a gente sabe que a principal é diferente, e a cobrança, a visibilidade, a importância principalmente, né, de defender a seleção. Então, assim, quando eu saí, esse era meu primeiro pensamento. Claro que pelo Inter era ajudar, né, conquistar títulos. Não foi possível, mas foi uma grande temporada, chegando nas finais. E então, assim, acho que naquele ano para hoje é muito diferente, né? Como você disse, eu não tinha expectativa de ir para a Copa América daquele ano. Tinha sido convocada uma vez só. E hoje é outra realidade, é poder ter essa tranquilidade de saber que está sendo um trabalho de longos anos, né? Isso me motiva ainda mais, e acho que isso, isso faz com que eu olhe para trás, né? E ver essa trajetória muito positiva, muito feliz de estar conquistando essas coisas. E claro que é sempre para frente, né? A gente só quer mais, espero continuar assim. Duda, até para a gente seguir, né, nesse papo de seleção brasileira, tem sido um ano muito importante também para a seleção, vem aí a Copa América logo na sequência, mas especialmente porque a seleção teve resultados importantes contra grandes seleções, né? Agora, por exemplo, nesta última data FIFA, as 2 vitórias sobre a seleção do Japão. O Brasil, nesse momento, está entre as 4 melhores seleções do mundo. Teve jogo aqui no Brasil, então o quanto que essa fase também da seleção brasileira, o quanto que isso motiva vocês e dá confiança ao mesmo tempo, porque o trabalho do Arthur Elias, ele é um trabalho que agora, né, também está tendo essa sequência, mas o quanto que isso é positivo também para vocês desse lado das atletas, né, de poder colocar o Brasil, depois de muito tempo, entre as 4 melhores seleções do mundo. Para nós é alegria, né? Quando a gente pega amistosos contra seleções fortes, isso tem nos ajudado muito, né, no sentido do ranking e tudo, mas que principalmente para a gente conseguir chegar no nível delas, né? Acho que como foi nas Olimpíadas, a gente já mostrou isso. E agora a gente continua esse trabalho, mostrar a força da seleção. Acho que os amistosos aqui no Brasil é algo que tem sido muito legal também, né? O carinho da torcida, acho que essa aproximação da seleção com a torcida. Então, assim, são coisas que têm crescido e que dentro de campo a gente sente isso, sente o momento da seleção. A gente vê muito pelas meninas que chegam, né? Meninas novas já chamando a responsabilidade. Então, assim, realmente hoje a seleção é outra cara, né? Acho que é a seleção de muitas atletas. O Arthur sempre fala muito disso, né? A rodagem que ele tem de convocações. Então, assim, a gente é uma alegria estar lá, poder estar vivendo aquilo ali. E claro que quanto mais jogos difíceis vierem, mais preparadas estaremos para o que vem pela frente, que nosso objetivo principal é a Copa aqui em casa. Duda, eu queria te perguntar, tu citou ali um pouquinho, mas eu queria abordar mais a respeito disso, que é vocês terem jogado numa Neoquímica que tinha muita gente, né? Uma Neoquímica cheia. Claro que pra ti que é atleta do Corinthians, isso não é uma novidade, mas era um estádio cheio para ver a seleção brasileira, né? E o Arthur, ele fala isso constantemente, que a meta deles, da CBF, é que até 2027 o torcedor esteja cada vez mais cativado pela seleção e conheça as atletas, né? Saiba os nomes das atletas também, além da Marta. E aí eu queria te perguntar como é que foi para vocês também jogarem numa Neoquímica cheia, com todas as firulas, digamos assim, que precisa num jogo de seleção, mas que a gente vê que é um processo evolutivo, né? Que talvez alguns anos não tivesse, agora a gente tá tendo esse apoio maior. Como é que é para vocês essa sensação toda? É uma sensação muito boa, né? Você poder entrar ali defendendo suas cores. Eu me lembro que quando eu entrei assim no campo, deu aquela vontade assim de chorar mesmo, porque saber que sua família tá ali e ver como o estádio estava cheio para nos assistir, sendo só um amistoso, né? As convocações têm colocado em estados diferentes também, para que quando chegar na Copa a gente já se sinta muito abraçada e o torcedor se sente que a gente esteja passando o recado ali, né? De uma seleção competitiva, de uma seleção que vai brigar pelo título e que
que a gente vive esse momento muito feliz e juntos. Acho que vai ser muito importante a gente conquistar essa força deles para quando chegar nas competições. A gente teve um cortezinho na resposta, mas deu para entender bem o que a Duda estava falando em relação a essa importância também da torcida, desse apoio que a gente espera, né, ver cada vez mais e que bom que a seleção também entende isso, né, que a seleção junto com a CBF de trazer mesmo os jogos para cá, né? A gente também precisa muito dessa proximidade. Quem sabe, né, até o Rio Grande do Sul nessa lista, né? Nós estamos sempre esperando. Duda, falamos bastante, né, sobre seleção brasileira, mas queria também tocar no aspecto em relação ao Corinthians na tua vida profissional, porque a gente olha para o Corinthians e vê esse trabalho consolidado de muito tempo. Quando você chegou ao clube ainda tinha o Arthur Elias no comando, e que é uma referência, né, e agora por muitos méritos também está no comando da seleção brasileira. Mas o que naquele momento, assim, de chegar em um clube que é uma referência para jogar, né, a partir daquela temporada do finalzinho ali de 22, mas tu começa em 23 jogando pelo Corinthians. Essa questão de ir para um time que é referência, o quanto que isso representou na tua carreira, o quanto que isso te ajudou taticamente, até mesmo na vida pessoal, o que representou o Corinthians e o que ele representa na tua vida hoje? Olha, o Corinthians eleva muito, né, o nome da atleta e você está aqui, você está sendo muito vista. E quando eu vim para cá, realmente eu vim com essa vontade de conquistar títulos, né? E sabia que seria o processo, né, de jogar. Tinham muitas meninas de nome, que seria difícil, mas acho que confiava muito na minha pessoa, no meu futebol, na atleta que eu estava sendo durante os últimos anos, principalmente na passagem pelo Inter. Isso me deu muita confiança, né, pelo brasileiro ali. E hoje, quando eu olho assim, acho que me ajudou muito como atleta, o trabalho do Arthur. Fico muito feliz que eu pude pegar ele aqui ainda, foi por um ano, mas foi muito legal, assim. Acho que não só ele, né, mas toda a comissão dele, preparação física, tecnicamente, o modelo de jogo, assim, isso me fez crescer muito. Então, assim, acho que tudo que eu tenho conquistado, né, acho que da seleção, isso passa muito por ter vindo para cá e pelo esse processo de crescimento que eu tive aqui dentro. E Duda, tu citou ali um pouquinho antes, né, nas respostas sobre os Jogos Olímpicos e sobre a medalha de prata conquistada pela seleção. Eu queria voltar nesse tópico também, porque acho que a seleção saiu muito grande também, né, das Olimpíadas de Paris, fez uma fase de grupos que passava um pouco de insegurança pro torcedor, mas cresceu muito nos mata-matas, né? Venceu a França, venceu a Espanha em 2 jogos que a gente relembra sempre que tem uma oportunidade também. Mas eu queria perguntar pra ti, Duda, como que foi também, né, esse grande evento com a camisa da seleção, essa conquista que vocês tiveram também de mais uma medalha pro Brasil. Como foi viver tudo isso com a seleção? Foi um momento único, assim, na minha carreira, né? Acho que pela circunstância também, acho que tudo isso tornou ainda mais grande, assim, nossa conquista, né? Quando a gente perde ali o jogo pro Japão e fica naquela esperando, né, os resultados acabarem para saber se a gente classificaria. Acho que aquilo ali deu uma força a mais, né? A gente sabia que para muitos a seleção não chegaria. A gente estava num momento de mudança, assim, né? Porque visivelmente torcida, acho que até as outras seleções também, acho que essa questão de respeito mesmo, acho que não tinha tanto. Então, assim, a gente tentou colocar tudo isso como combustível. Acho que. E o mais interessante foi que dentro da seleção, né, comissão, atleta, a gente acreditava desde o início. Mostrou que é o futebol brasileiro, as atletas, e a gente pôde fazer história. Acho que quando a gente ganha da França ali em casa, aquilo ali foi uma motivação aí pegar a Espanha. Então, assim, foram passo a passo ali que e a gente foi só acreditando mais. E acho que futebol é detalhes, né? E quando a gente chega na final ali, foi por pouco,
Mas acho que tudo tem um motivo também, isso só mostrou a nossa força e claro que deixou a gente com mais sede assim de conquistar e a gente quer muitas medalhas de ouro pela frente. Duda, até acho que quem está desse lado aqui acompanhando esse desempenho da seleção, né, torcedores, quem está também acompanhando, assim como nós aqui pelo lado da imprensa, é ver e tem assim a indicação que depois de muito tempo, né, a seleção parece que tá com essa geração nova, né, e que mesmo com a Marta ali, a Marta tomara que permaneça por muito tempo, né, seja como jogadora dentro de campo, mas também incentivando você, sendo uma figura na comissão técnica, depois de muito tempo parece que a seleção aprendeu a andar sozinha, com as próprias pernas, digamos assim, soltando a mão daquela antiga geração que foi campeã também. Vocês sentem também isso, assim, de que essa geração ela está pronta para levar esse legado que foi construído por Marta, por Cristiane e por tantas outras jogadoras? Vocês sentem também que esse é o momento que vocês assumiram protagonismo e que conseguem ter essa confiança para seguir avançando e levando o Brasil aos títulos? Eu acho que sim. A gente não fala exatamente desse jeito, né? Mas essa renovação hoje mostra que tem muita força, né? A gente não vai ficar falando sempre o nome das atletas que conquistaram, que vai repor o lugar. Acho que virou geral, assim, né? Acho que todas as peças, todas as posições, a gente tem meninas muito novas. Então, assim, realmente a gente vê que está todo mundo preparado. E acho que além disso é mostrar, né? Como eu disse, com os amistosos que a gente vem fazendo contra seleções muito fortes. Então, assim, isso mostra realmente que essa mudança, essa nova cara, assim, da seleção, né? Com atletas novas tão preparadas. O trabalho da comissão, isso tem ajudado bastante todas que chegam. Então, assim, espero que todos possam ver isso, né? Que independente de quem estiver lá, acho que vai estar muito preparada para defender a seleção. E Duda, eu queria te perguntar também sobre, eu particularmente fico muito empolgada vendo a seleção jogar e vejo que é uma coisa meio geral, assim, da torcida que acompanha o futebol feminino, a seleção brasileira, porque nós vencemos Canadá, Japão, Estados Unidos, Espanha e França, né? Nos últimos confrontos, nós enfrentamos as seleções, quando ainda não estávamos no top 5 ali, estávamos enfrentando seleções do maior nível do futebol mundial. E aí, ir vencendo e jogando bem contra essas seleções causa um certo entusiasmo na gente, né? Que Que não assiste, só que vencer, acompanha. né? É jogar bem também. Exatamente o que eu falei, né? De jogar bem e vencer, essa junção causa uma empolgação da gente. Como é que é pra vocês, Duda, conviver com isso também, né? A torcida, vencer os jogos, conquistar os resultados, ver que a galera tá empolgadaça também. Como é que vocês lidam com tudo isso? Acho que um pouco como você falou, né? Dá esse entusiasmo, essa emoção, mas a gente tenta lidar o mais normal, né? A gente conhece, acho que quem trabalha no futebol feminino há mais tempo sabe da qualidade que a gente tem no nosso país. Tá? Assim, a gente tenta levar no sentido de ser isso aqui, sabe? É daqui para cima. Acho que as seleções que a gente joga contra tem que respeitar. é, Quando chegar nas competições, entrar para brigar, porque a seleção brasileira é isso, né? Tanto a masculina como a feminina é uma seleção vitoriosa que a gente busca sempre colocar o nome delas em primeiro ali. E acho que quando você fala dessa emoção, acho que aqui dentro tem muita essa emoção, mas que a gente tenta fazer com que isso seja algo natural e que é isso que a nossa seleção merece, sabe? Duda, já que a gente está nesse bate-papo também, que ele é muito especial para o Resenha das Gurias, que está completando 3 anos nessa edição, nesse período, né, nesse mês de junho. Queria te ouvir também, assim, daquele tempo que a gente conversou contigo, alguns anos passaram, né? Tu ainda segue muito jovem, mas o que tu também avalia que conseguiu evoluir, né? Eu acho que tem uma questão que a gente sempre comenta aqui no Resenha, é que, em termos da tua qualidade, né, ficou uma lacuna aqui no Inter que acho que, assim, diante da qualidade que tu apresentou naquele tempo, né, A régua é muito alta, né? o que a gente vê hoje, a gente volta e meia cita
teu nome aqui, porque eu acho que o Inter nunca mais conseguiu, até o momento, pelo menos, né, encontrar uma jogadora, assim, da forma como tu fazia, da forma como tu comandava o meio-campo. Claro que tem a questão de quando o time se fecha, se acerta, né, tem um entrosamento, e aquele momento foi uma das melhores temporadas do Inter em 2022, mas ficou essa lacuna, né? E volta e meia a gente conversa isso, mas o que tu conseguiu evoluir também nesses últimos anos, assim, em termos táticos, em termos pessoais, assim, dessa Duda que agora tá com 24 anos? Eu acho que é muito diferente, né? A temporada que eu tive no Inter também, não só como a do Inter, né, mas como a da minha carreira foi incrível. Acho que individualmente foi uma das melhores da minha vida. E acho que do que mudou, assim, são várias coisas, né? Vários aspectos, mentalmente, fisicamente, o próprio jogo, né? Acho que hoje eu jogo muito diferente do que era aí, pela minha passagem na própria seleção, na era Pia, agora com o Arthur também jogando mais de volante. Então, assim, são coisas que me criaram outros ares, outra visibilidade, assim, dentro de campo. E que só me fizeram, né? Eu acho que se fosse para mim pegar pontos, acho que fisicamente, tecnicamente, a visão de jogo ali, o entendimento melhor, acho que isso fizeram muita diferença durante esse tempo e acho que é uma das diferenças. Mas eu tento sempre levar, né, aquela mesma dúvida, acho que as mesmas coisas e sempre aprimorar mais, acho que isso é fundamental. Mas sempre mantendo que a gente sempre sabe fazer ali, porque são coisas que não tem como perder e principalmente aproveitar, né? Acho que é o que eu sei fazer de melhor, então eu tento sempre continuar fazendo e evoluindo. Duda, eu queria te perguntar também sobre a Copa do Mundo de 2027 ser no Brasil, né? Como foi pra ti? A gente comemorou muito quando houve a definição de que o Brasil seria a sede da próxima edição da Copa do Mundo, por todo o legado, né, que uma competição desse tamanho deixa pro país. Mas eu queria perguntar pra ti, assim, como foi que chegou essa informação pra vocês atletas? Como foi que tu recebeu também? E as expectativas, né, pra disputar um evento desse tamanho, com o apoio da torcida, enfim, perto de casa? Como que Duda Sampaio reagiu a isso? Eu fiquei muito feliz. Não dá nem pra gente imaginar, né? Eu acho que a dimensão do que vai ser só quando chegar mesmo. Mas só de imaginar, né? O quanto isso pode impactar no nosso futebol aqui no Brasil. E esse é um principal ponto, assim, desde que eu fiquei aqui no Corinthians, né? Ficar no Brasil, criar esse laço com a torcida. Acho que, como a gente já comentou aqui, né? Que, que vai ser muito importante a gente encher os estádios para tornar o espetáculo ainda mais bonito. Assim, foi uma notícia muito boa. A gente espera que a seleção, a confederação trabalhem muito, né, os próprios clubes também, né, consigam trabalhar em cada liga para que a gente fortaleça esse momento e quando chegar lá seja tudo lindo. Acho que não falo dentro de campo, mas fora, que é muito importante para que a seleção, a Copa no Brasil seja muito bem falada. E acho que, claro, dentro de campo, quem estiver lá vai estar fazendo um grande trabalho, isso eu tenho certeza. Duda, a gente está chegando em mais uma edição da Copa América, que agora na sequência. E lá em 2022, quando a gente conversava, naquele momento, o Brasil ainda fazia amistosos contra a Dinamarca, ainda estava fechando a lista. Naquele momento, até eu lembro que a gente assim, te questionou sobre estar brigando por uma posição ali naquela lista da Pia. E hoje é uma situação bem diferente, né? A Carol já citou ali, você já é uma figura afirmada. É muito bom acompanhar esse teu crescimento, mas queria te ouvir agora, assim, desse outro lado, como é também para atleta para se manter em alto nível, né? Porque tem diversas jogadoras brigando por uma posição ali no meio-campo, tem gente cada vez mais se destacando, né? Tem as meninas aparecendo na base, mas como é também essa responsabilidade de se manter em alto nível para estar bem no clube e também bem na seleção? Acho que se você pegar desde a minha convocação em 2022, as que eu fiquei fora assim foram quando eu estava machucada, né, com algum tipo de lesão. Então, assim, eu olho para isso e me motiva muito a continuar trabalhando.
Acho que estar num grande clube como o Corinthians também, isso ajuda. A gente vive muito as fases decisivas, né, onde o atleta precisa crescer. Então, assim, acho que isso faz parte disso, de conseguir manter esse alto nível. Você está num clube que sempre tem essa dificuldade, né? A gente nunca vai ser aquela pessoa titular ali absoluta, que sempre tem alguém brigando com você, te fazendo evoluir. Acho que isso faz muita parte desse período grande da seleção, principalmente quando está lá, né? Acho que isso também faz muita diferença. A gente jogar bem, conseguir treinar bem durante os períodos de convocações. Acho que nesse sentido eu só tenho que ver isso como algo muito positivo e, claro, como motivação para continuar trabalhando e continuar estando lá. Duda, eu queria te perguntar sobre uma figura que acho que a gente não consegue não falar sobre, né? Que é a Marta. Na última data FIFA, a gente viu ela muito satisfeita ali, né? Com a nova geração, tirando foto com a Johnson, tirando foto com a Dudinha. Acho que era uma preocupação dela que era meio nítida, né? Nas últimas, nos anos anteriores, né? Que ela chegou a dar uma entrevista dizendo que não ia ter uma Marta para sempre, uma Cristiane para sempre. E aí parece para nós que a Marta agora ela tá confortável vendo que vocês da nova geração estão chegando para continuar um legado que elas começaram anteriormente, né? Eu queria te perguntar como é conviver com a Marta, assim, parece, nós, olhando daqui, parece que é uma divindade, assim, sabe? Parece que ela não existe, mas eu queria te perguntar como que é o dia a dia, assim, com a Marta, já tá normal pra ti, assim, já não tem mais aquela estranheza de, pô, é a Marta que tá aqui do meu lado? Sim, acho que a própria Marta faz isso, né? Ela é uma pessoa muito aberta, assim, de brincar, que independente das meninas que chegam, sendo nova ou mais velha, ela é a mesma pessoa com todo mundo, isso é muito positivo. E acho que, como você disse, dá pra ver, né, essa alegria dela também de estar ali, independente de quando ela joga, quando ela não joga. E para nós ter a imagem dela, a atleta que ela é e o que ela conquistou, e continuar ali nos dando motivação, né? Acho que principalmente passando conselhos. E quando você tem ela ali do seu lado, você se sente mais tranquila, assim, né? Acredito que principalmente as minhas de ataque, que é a mesma posição ali. Quando você tem uma mata te passando confiança, acho que não tem como não ter confiança, né? E então é isso, acho que a Marta faz esse papel fundamental pra gente na seleção. E acho que, como você disse, ela vê que hoje a seleção está bem representada e, como eu disse, né, que esse trabalho do Arthur e todas as meninas que têm aparecido está sendo muito legal. Então, assim, é só aproveitar, né, enquanto ela está ali, aproveitar os momentos, as competições, os jogos, e que a gente possa aproveitar para ganhar. Acho que a gente sempre quer buscar os títulos, que ela merece muito. Enquanto ela estiver aqui também, como ela mesma falou, né, vai ser ajudando. Então, assim, a gente continua com essa alegria e espero que ela ainda esteja aqui por muito tempo com a gente. Bom, Duda, não rolou nenhum papo de aposentadoria, né? E imagino que se citar alguma coisa vai ter aquele pedido oficial do grupo de não, vamos A dar. Tarciane falou que ela não vai se aposentar, né? Dá pra segurar mais um pouquinho. Sim, Bom, com certeza. A gente tem que aproveitar, né? Bom, sobre pessoas importantes, Duda, naquela primeira entrevista aqui pro Resenha, você também falou sobre teu início no futebol, o quanto a tua mãe foi importante também naquele momento, né, para ajudar, até na questão do teste ali para tu fazer. Queria te ouvir também, assim, a importância do apoio da família, a importância da tua mãe naquele momento e de poder, né, dar alegria para ela agora, de certa forma, acho que de ver a evolução do futebol feminino e assim, mostrar para tua família, para todo mundo, de que é possível, né, viver disso, de que a história ela está sendo feita de uma forma diferente, que hoje o futebol feminino ele é real, você pode se destacar pelo clube, você pode se destacar pela seleção. Sem dúvidas. É o que eu falei, né? Quando você olha para trás assim, você vê tantas dificuldades que já passaram. E acho que esse apoio da minha família foi fundamental. Acho que meus pais, hoje, onde eu jogo, eles podem, eles vêm assistir. Tem meu irmão também, que o sonho dele era esse, né? De jogar.
de muitos da minha família que sonhavam em jogar. Eu sinto que eu realizo não só o meu sonho, mas o sonho de todos. Acho que para mim isso é uma motivação muito grande. Eu falo com muita alegria, assim, né? Quando eu comecei, eu fui pela vontade, por gostar mesmo. Não tinha a noção em onde chegaria e hoje poder viver do futebol, poder ajudar em casa, fazer as coisas, né? Ter uma vida ali, conquistar as coisas principalmente. Então, assim, realmente o futebol feminino é outra coisa do que é lá quando eu comecei. E para mim, acho que tudo isso, como eu disse, serve muito de motivação para continuar. Ainda sou nova, espero conquistar muitas coisas ainda jogando aqui no Corinthians com a seleção e, claro, sempre pensando no que pode vir também jogando. Eu conversei com o pai da Duda uma vez, que a gente foi montar um perfil da Duda em GZH, o seu Edmar. Fui até olhar aqui. E aí ele falou pra mim assim: não tem melhor que a Duda. Eu acho que a gente concorda com isso, Pô, né? concordamos Porque muito. desde que a Duda saiu, eu tava fazendo esse levantamento esses tempos, a cada 5 resenhas das gurias, em 4 a gente fala: é, porque a Duda Sampaio, porque o meio de campo do Inter sem a Duda Sampaio, porque a falta que faz a Duda Sampaio. Mas, Duda, acho que é uma unanimidade o quanto tu é craque. A torcida do Corinthians comemorou muito a tua renovação, né? Eu até converso muito com as gurias que torcem pro Corinthians e elas dizem: eu espero que a Duda continue aqui até o final do contrato, que nenhum time rico do exterior venha roubar a Duda, entre aspas. Mas eu queria te perguntar sobre sonhos também, né, Duda? O que que tu espera que o futebol ainda te dê na tua carreira, assim, uma grande competição ou alguma experiência no exterior? O que que tu almeja viver ainda no futebol? Eu acho que quanto seleção é títulos, né? Acho que a Copa, principalmente, já tive essa oportunidade de vencer as Olimpíadas, ter uma medalha. Eu não gosto de falar, né, tal lugar ou competição. Eu acho que vai ser de acordo com o que acontecer. Eu acho que quando tiver a oportunidade, não é algo que eu fico em mente querer ir para fora assim. Mas acho que é aproveitar, acho que a seleção tem criado uma visibilidade muito grande para as atletas, né, principalmente fora. Assim, já tive muitas oportunidades, muitos clubes que conversaram, mas a princípio não foi algo que né, aquele sentimento de quero ir. Acho que me sinto muito feliz aqui no Corinthians, mas claro, e sempre muito aberta a viver isso. Acho que quando você sai, você tem uma visão mundial totalmente diferente, né, do que é atuando pelo Brasil. Mas acho que é algo que vai ser natural, como eu disse, o que tiver que acontecer vai ser. E enquanto não, eu quero aproveitar muitos momentos aqui no Corinthians, na seleção, e continuar evoluindo para que eu possa conquistar grandes coisas individualmente dentro do futebol. Com certeza a torcida do Corinthians fica muito feliz, né? É. Porque é muito feliz a torcida do Corinthians com Duda Sampaio. Duda, pra gente fechar esse bate-papo aqui, a gente tem duas perguntas que começaram lá do início, que elas seguem ainda e vão seguir por muito tempo. Quer saber mesmo da resenha, né? Vamos saber se a Duda mudou alguma coisa na resenha do vestiário, se ela segue ainda muito tranquila ali na dela, se ela tá mais leve no vestiário, assim, antes de começar o jogo, tá escutando uma musiquinha. Como é a Duda Sampaio no vestiário, hein, antes do jogo? Eu dei uma soltada, assim, né? Antes eu era muito tímida, muito vergonhosa, e eu consegui melhorar nesse sentido, né? Mas ainda continuo sendo aquela pessoa mais quieta ali, tranquila. E pré-jogo é um momento que a gente tem que procurar fazer o que se sente bem, né? Então, sempre que eu posso estar ouvindo uma música que eu gosto, é uma altinha, fute-mesa, acho que continua assim. E acho que essa é a mudança, né, de mentalidade, como eu disse, esse crescimento, acho que foi natural. Eu saí do interior para a cidade grande, então tudo era diferente. E hoje eu me sinto muito adaptada e realmente essa é a minha vida, né? Então tá sendo bem gostoso viver isso. Acho que o futebol tem me proporcionado coisas maravilhosas.
E Duda, eu quero que vamos perguntar duplamente, né? Em Corinthians e Seleção Brasileira, isso aí. quem são as mais resenhas? A gente vê que nos conteúdos divulgados nas redes sociais não falta resenha, né? Tanto no vestiário do Corinthians quanto na seleção. Mas assim, quem são os grandes destaques ali? Quem que orquestra a resenha? Acho que hoje, né, que estava aqui no Corinthians, está fora. Na seleção, eu colocaria a Portilha, uma pessoa muito engraçada, que gosta da resenha. Tem a Luane, né, também, que é uma atleta muito feliz ali o tempo inteiro brincando, rindo, dançando. E já no Corinthians, acho que é mais um grupinho, né? Você pega a Jaque, a Yaya, são meninos também bem resenha. E, e tá sempre ali, né? Fazendo alegria, motivando, brincando e deixando o ambiente leve. Uma lista grande, hein? Uma lista grande que... Bom, e é sempre bom saber desses bastidores, né? Da resenha mesmo. Essa é a grande resenha. Mas, Duda, para te agradecer muito por esse bate-papo, por ceder também esse tempo, né? A agenda é muito corrida, são muitos jogos, seleção brasileira tem muita coisa. E é extremamente importante ter a tua presença também, porque para nós é um momento muito especial. Então, como foi o primeiro lá em 2022, é muito bom te ter de volta aqui. E sempre fica aquele nosso desejo, né, Carol, de muita sorte também no futuro. Acho que a Duda sabe, né, como a gente torce por ela e como a gente acha ela muito craque, assim. Então, fiquei muito feliz que tu conseguiu, Duda, arrumar uns minutinhos para conversar com a gente. Ficamos muito felizes que tu conseguiu arrumar uns minutinhos para conversar com a gente. Muito legal te ouvir. Estamos na torcida, né, como a Valéria disse, para que tudo continue dando certo, que dê ainda mais certo para ti na tua carreira. Tu merece, a seleção merece, enfim, que continue brilhando muito, né? Muito obrigada. Como eu disse também, muito feliz em poder voltar, né, depois de 3 anos, compartilhar essa evolução. Desejar muito sucesso para vocês. Espero voltar mais vezes, com certeza. Obrigada, Duda! Boa Até sorte! Mais. Meus amigos, um super bate-papo, né? E essa edição, ela merecia isso. Duda Sampaio, uma craque que a gente pôde acompanhar um tempinho aqui no Rio Grande do Sul. Bom, e aquele tempinho ali que a gente viu, que ficou essa lacuna importante que a gente sempre cita aqui, a gente tá vendo agora com a camisa do Corinthians, com a camisa da seleção. Que baita momento, hein? Espetáculo, né? Pô, me encanta ver a Duda Sampaio jogando, né? Recentemente a gente teve essa oportunidade de ver a Duda jogando aqui presencialmente, né? No jogo entre as Gurias Coloradas e o Corinthians. E é absurdo como trata bem a bola, né? Mas saudades de quando a Duda jogava aqui. A gente via ela todos os dias em loco, né? Todos os jogos em loco. Mas muito bom acompanhar ainda a Duda jogando pelo Corinthians, jogando pela seleção. É muito craque, né? Meus amigos, hoje eu quero dizer pra vocês que é o seguinte, eu só tô naquele momento de agradecimento, muito obrigado pelos 3 pontos, é bem aquele papo mesmo, porque a gente quis fazer, né, esse TBT, dá pra se dizer, porque é uma data importante, né, um espaço que a gente lá no início pensou pra se falar sobre futebol feminino, para receber convidados, para debater, para brincar, acima de tudo resenhar e hoje o programa está completando 3 anos. Neste mês, não vou colocar hoje apenas, mas é um mês inteiro, porque o Resenha merece um mês inteiro de comemorações. Então estamos aí, né? E vamos seguir. Muito feliz, né? Pô, muito bom. Acho que nesse período a gente ouviu tanta história aqui no Resenha, né? Eu tava parando pra pensar esses dias, assim, de quantas pessoas já passaram pelo Resenha. A gente até falou sobre isso em algum episódio desse mês, né? Que às vezes a gente não se dá conta de quantas histórias a gente ouviu, de quantas pessoas que hoje são craques, né? Que hoje estão em outro patamar. A gente já ouviu Priscila, Fê Palermo, Duda Sampaio, Arthur Elias, todos de seleção brasileira, Lorena. Então, assim, é absurdo, assim, quanto somos felizes fazendo Resenha das Gurias. Então, né, só gratidão, como dizem os gratiluz. E claro que vale sempre, né, o nosso agradecimento aqui aos nossos parceiros do Resenha das Gurias, que a gente conta sempre muito com essa grande parceria que tem KTO. Na KTO você joga junto com responsa, cada jogo é único na KTO. Acesse Palpite, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Trilegal, que também está conosco, com respeito e igualdade à vida é Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é Trilegal, e também a Universidade Fevale, que é uma grande parceira nossa aqui, e atenção porque tem recado da Fevale, porque o vestibular está com inscrições abertas, e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Então, atenção para os
site. A inscrição é no site way.fevale e way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Essa versão ela vai ficar assim, especial, porque na próxima semana a gente volta com toda a repercussão de Campeonato Brasileiro, tem também definições na Copa do Brasil, tem muita coisa nesse segundo semestre. O futebol tá parado só para um lado, tá? Aqui no futebol feminino segue tudo rolando. Estamos atentas, né? Porque além das competições profissionais, tem as competições de base começando, então assim, ó, Tem on fire. Tem seleção brasileira em seguida. Contra a França também, né? Antes da Copa América, então assim, ó, calendário de junho, meus amigos, tá 3 anos e pouco, tá? Porque a gente segue trabalhando aqui. Grande beijo, gente. Muito obrigada.